Bom dia a todos. É, Lançando uma vendinha aqui, né? É, Chegando agora no mercado, 9,33, tá? Hoje o preço está estranho. A gente vê que o preço fechou aqui, ó, no último sexta-feira, né? Parece que o preço hoje abriu com 3.000, quase 3.500 pontos de gap ali, né? Então, vamos colocar nosso loss aqui no lugar certo, né? 250, 250, isso. E vamos buscar aí 250 também, um para um, ok? E vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O preço violinou aqui esse candle 7, né? Apesar que ele ainda está trabalhando, mas ele testou lá o 61,8 e violinou 50%, voltando para a máxima aqui do 6. Então, eu fiz a venda para que ele possa vir é, cumprir a função dele de fechar abaixo, né? Então, vamos ver se ele vai acontecer isso. Ó, ele violinou e não fechou, tá? Mas a tendência do candle 8 ainda é de queda após essa violinada do 7, né? Então vamos ver se o preço vai cumprir o dever dele, assim como aqui no tempo gráfico menor de 2 minutos, ó, a gente vê que o preço está trabalhando ali nesse momento no vermelho, como se diz, né? E aqui nos 60 minutos o preço está em queda, né? O preço está em queda. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, se ele vai pagar para a gente ou se ele vai estopar a gente, né? Que nesse momento aqui, ó, nos 60 minutos, o candle tá, ainda falta 24 minutos para fechar e o candle está indefinido ali, praticamente um doji. Realmente o preço hoje abriu com 3.385 pontos de gap, então vamos aguardar aí. Eu vou dar uma pausa no vídeo e após o fechamento o preço chegando próximo do nosso ganho, do nosso loss ali, a gente é, retorna, ok? Para o vídeo não ficar muito grande. Desde já, peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários aí para que a gente possa se interagir e se desenvolver juntos aí nesse mercado aí. Já já a gente volta. Assim que o preço chegar próximo do nosso loss ou do nosso gain, a gente retorna. Aqui no tempo gráfico de 2 minutos, olha só, o preço, o candle 16, ele rompeu o candle 15, né? Violinou 50, testou lá o 61,8, violinou 50, fechou aqui rente nas máximas. O candle 17 cumpriu a obrigação dele de fechar abaixo da mínima do 16, ou seja, ele passa a ser o candle 1, o candle 18 passa a ser o candle 2, e o candle 19, que é esse aqui que está em trabalho, tem que romper mínima do candle 15, né? Aliás, do candle 17, tranquilo? Então vamos ver aí se o preço vai cumprir esta ordem hierárquica aqui do candle a candle, né? E se isso acontecer, ele vem para dar o nosso gain. Vamos aguardar aí, já já a gente volta. Aqui por enquanto, olha só, esse candle 4, ele violinou, ele testou lá o 61,8, ele violinou aqui o 50%, violinou o máximo do 3, fechou abaixo, tá? E fechou um doji. Então, nesse momento aqui, ó, esse candle 5 ele tá vindo, né, para baixo aqui, ó. Veja que ele tá vermelhinho ali. E eu entendo que quando o preço faz esse tipo de movimento, num 50%, essa pernada de alta aqui chegou ao fim, podendo que então esse preço venha buscar pelo menos os 50% dessa pernada aqui, ó. Se ele quiser subir, ele tem que vir buscar esses 50% para depois ele simplesmente retornar para lá, ok? Sendo assim, provavelmente ele, do jeito que está aqui, a gente não tem condição de colocar o nosso stop aqui no 0 a 0. O máximo que a gente pode fazer é trazer para a máxima aqui esse stop, diminuir um pouco o stop, né? E aguardar para ver se o preço vai vir dar aí o nosso alvo, ok? Então, vamos aguardar aí para ver se esse preço vai vir dar o nosso alvo ou não, tá? Já já a gente volta. Olha só, aqui no tempo gráfico de 2 minutos, né? O preço, a gente teve esse candle 17 aqui, essa barra vermelha, que rompeu, ok? Ou seja, ela passou a ser o candle número um. Esse candle 18 aqui apenas confirmou o rompimento, tá tudo bem, tá tudo certo aqui, porque ele seria o candle do pullback, né? Candle 1, candle 2. Esse 3 teria que romper mínima, né?
Ele não rompeu, mas o 20 fez a obrigação, assim como eu disse aqui no, ah, no tempo gráfico aqui de 10 minutos, tá? Pelo fechamento do 4, o 5 ainda tem essa obrigação de continuar a cair. Ou seja, o 20 aqui nos 2 minutos fechou rompendo, tá? Fechou rompendo mínima. Esse aqui é o candle do pullback que está trabalhando, por isso esse preço está em azul aqui, voltando um pouquinho ali. Mas o próximo candle 21 pode ser que venha dar o nosso alvo já aqui no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Então, é uma leitura que a gente faz. A gente precisa aguardar realmente o fechamento da velinha ali para ver o que vai acontecer. Mas olha só, aqui nos 10 minutos, ó, o preço está a favor da nossa operação e basta que a gente aguarde ali para que a gente veja se o preço vai vir ou não dar o nosso alvo, né? Se esse candle em trabalho aqui, tá? Se esse candle em trabalho aqui, ele realmente perder o fundo, né? Eu acho que já até perdeu o fundo ali um pouquinho, ó. Já chegou a testar o fundo do 4, então, uma vez que ele testou ali, ele realmente precisa vir abaixo, tá? É, então já ainda falta aqui 6 minutos para fechar a barra, né? E o preço está trabalhando ali naquela região. Vamos ver se ele vai vir buscar esse 50% aqui entre o 38% e o 0% para dar o nosso alvo. Se caso ele for querer subir de novo, de repente ele volte desse ponto, ok? Então vamos aguardar aí. Olha só o que eu disse, tá vendo? O candle 21 aqui em azul é o candle do pullback, ó. Por isso ele ficou azulzinho. Candle 1, candle 2, candle 3. Esse 22 aqui no tempo gráfico de 2 minutos, ele tem a obrigação de romper a mínima do 20. Porque o preço trabalha dessa forma, né? Ó. Ele vem, depois ele retorna. Opa, ele vem aqui, depois ele retorna. É isso? Então o preço vem aqui, depois o preço vem aqui. Ok, ok. Fazer esse movimento aqui. Vai até aqui os 50% dessa barra, mais ou menos, não é isso? O preço faz isso aqui e depois o preço faz esse movimento, né? Então, candle 1, candle 2 e o candle 3. É exatamente o que está acontecendo aqui. 1, 2 e 3. O 22 tem que vir para baixo, né? Mas não. Olha só, tá voltando ali. Mas é isso mesmo, tem que deixar o preço trabalhar, tá? Ainda falta 4 minutos aqui para fechar a barra aqui nos 10 minutos. Ele pode ficar por aqui, pode dar o nosso alvo, da mesma forma que ele pode ir e dar o stop ali na máxima. Mas se ele aqui, ó, eu já baixei o meu stop aqui para máxima desse candle 4, porque esse candle 4 me indica que essa pernada de alta já chegou ao final dela, justamente aqui nessa região de 50%. Ou seja, se esse preço tiver que subir, ele precisa então vir dar esse alvo aqui, ó, né? Ele precisa vir dar aqui, vir buscar aqui essa região desses 50% dessa pernadinha de alta para fazer um pullback aqui e tentar estourar o topo ali, ok? Então vamos aguardar aí o preço trabalhar, ver o que vai acontecer. Já já a gente volta. Nesse momento, pessoal, está acontecendo exatamente aquilo que eu disse. Olha só, esse candle em trabalho, vou até tirar essa fibra aqui para vocês observarem isso. Ó. Este candle 5, ele violinou a mínima do candle 4. Ó. Ele violinou a mínima do candle 4 e falta aqui ó, 40 segundos para fechar o candle. Ou seja, ele testou o fundo, ele precisava fechar abaixo. Tá? Ele testou o fundo, ele precisava romper. Como ele violinou o fundo aqui, por mais que ele ainda esteja aqui nessa região ó, de 50% da ferramenta Fibonacci, olha só, ele violinou, ele precisava fechar abaixo, tá? Então, às vezes quando acontece isso, do candle violinar e não fechar abaixo, ele faz exatamente isso, ó. Ele retorna e vai lá e dá o stop na gente. Que eu acho que é isso que vai acontecer no dia de hoje, entendeu? Ele deu essa violinada e agora ele está indo direto lá para stopar a gente, né? Isso acontece, né? Mas essas vendas que a gente faz assim, de 50%, não só essas vendas, né, mas qualquer outra, de qualquer outro tipo de setup, né? São probabilidades, né? A gente trabalha com probabilidade. Então pode ser que o preço, ele fez esse movimento de alto, candle 5, ó, tá? E pode ser que ele retorne, né? Esse candle 6, por exemplo, pode ser que ele cumpra a obrigação de fazer o movimento de baixa, né? Mas olha só, tanto nos 5 minutos
enquanto nos 2 minutos o preço retornou todo ali e fechou acima da linha ali dos 50%, né? Então pode ser que ele nos violine ali. Pode ser que se tiver que cair realmente, ele vai lá, só dá o stop na gente e volte, né? Isso acontece muito. É, da mesma forma que ele pode simplesmente voltar dali é, e dar o gain da gente, tá? Então, vamos aguardar. E como o preço está muito próximo ali do nosso stop, né? Então, o preço está apenas 55 pontos do nosso stop. A gente não vai cortar o vídeo agora, vamos deixar rolando aí para ver se ele vai lá. Porque se ele renovar essa máxima, né? Se ele renovar a máxima, infelizmente, não tem jeito. É stop, né? Não tem o que fazer. Mas, é, o preço, quando ele testou o fundo aqui, ó, do 4 do gatilho, ele precisava fechar abaixo, tá? E nos segundos finais ali, ele voltou tudo e fechou acima dos 50%, tá? Os compradores entrou na defesa do preço ali e fechou acima, né? Esse preço ele ainda está numa região onde o preço pode simplesmente cair tudo, ok? Da mesma forma que ele subiu, que ele pode descer. Então a gente vai aguardar aí sem cortar o vídeo, porque é, aqui é uma região de vendedores, né? Essa região do entre 50% e 61,8 é uma região de vendedores, né? Então, pode ser que os vendedores façam esse trabalho ali de a mesma barra que subiu aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa barra aqui ela chegou a dar entre mínimo e máximo 232 pontos, né? Pode ser que os vendedores façam a mesma força ali e joguem esse preço para baixo agora, direto para o nosso alvo, ou o preço simplesmente pode retornar tudo e voltar. Aqui, por exemplo, olha só, nos 2 minutos está indicando que é para baixo, tá vendo? Aqui está indicando que é para baixo, ó. Nos 2 minutos está indicando que é para baixo. É o que eu falo, né? A gente tem que entrar na operação, assumir o stop, tá? Uma vez que você teve a condição de pelo menos diminuir o stop, aqui eu não tive como colocar o meu stop no 0 a 0, tá? Por causa do fechamento do candle, da forma como o candle fechou. Se esse 5 tivesse fechado abaixo da mínima do 4, aí sim eu poderia tirar o meu stop da máxima e colocar no 0 a 0, né? Com 5 pontinhos, 15 ali e tal. Mas a gente precisa assumir o stop, entender essa movimentação e saber exatamente quando movimentar o stop, né? E para que local movimentar o stop. Porque às vezes você faz uma movimentação antecipada e aí o que acontece no preço? O preço simplesmente vai lá, te tira e vem no gain, tá? Então se eu tivesse colocado minha posição aqui no 0 a 0, eu já estaria fora da operação e não teria conseguido fazer um gain aqui, ó. E é exatamente o que eu disse, tá vendo só? O que o preço está fazendo? Tanto nos 5 minutos quanto nos 2 minutos, olha só. O que eu disse? Que o preço poderia simplesmente vir aqui, nessa região aqui, que é uma região de vendedores, e ir direto lá e dar o nosso gain. Ou seja, se eu tivesse já no fechamento desse candle 4, já colocado aqui o meu stop no 0 a 0, eu tinha saído no 0 a 0, tá bom? Eu teria saído no 0 a 0. Então, é o que eu disse, às vezes esse candle faz esse movimento, para na região de vendedor, vendedor o mesmo tanto que sobe de candle para cima, já desceu para baixo, tá vendo? Já desceu, ó. E aí o preço simplesmente vai lá, te tira e você sai da operação e depois o preço vai no seu gain e você fala, poxa vida, o preço só me tirou e foi no gain, tá? Por isso eu estou fazendo dessa forma, take ou stop, ou o preço me paga ou ele me stop, tá? E eu percebi que dessa forma a gente tem mais sucesso, a gente tem mais sucesso nas nossas operações. E olha só que lindo isso aqui, ó, nos 2 minutos. Que top isso aqui. O preço simplesmente foi lá, rompeu, rompeu tudo, fechou abaixo dessas mínimas todas aqui, ó. E agora esse candle aqui, 27, ele não tem a obrigação de cair, tá? Porque ele é o candle 2, ele é o candle que tem que ficar azulzinho, voltar para trás ali, fazer um pullback, mas ele vai pagar direto para a gente, tá? Agora, nessa condição aqui, sim, olha só que interessante. Nessa condição aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para aumentar para vocês verem que nessa condição aqui, o que a gente pode fazer agora é exatamente isso, era pegar o nosso stop e colocar no positivo, tá? Ou o Kendo paga a gente, como vocês viram aqui, já deu um tique lá, ó, e não executou a gente, já pegou nossa ordem ali e não executou a gente, tranquilo? Mas agora, nesse ponto, a gente não pode mais permitir que o preço volte e tire a gente no negativo, porque ele já fez esse pullback, tá? Ele sofreu defesa nesse candle,
Olha só, ele sofreu defesa nesse candle, daqui ele voltou no pullback e agora ele veio dar o nosso ganho. Então a gente fechou mais um dia positivo, R$ 50. Tranquilo? Pessoal, desde já eu peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, tá? E deixe seus comentários para que a gente possa se interagir, para que a gente possa discutir o operacional. E é como eu disse, né? A partir do momento que eu conseguir atingir a consistência, né? Eu pretendo começar a fazer aquelas aulinhas básicas desde o início, né? eh, do começo mesmo ali, mostrando passo a passo ali tudo que eu aprendi, como eu vejo isso no gráfico, tá? Eh, e aí juntos a gente poder crescer e se desenvolver nesse mercado. Então, um abraço a todos. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão grande, né? Mas pelo menos aqui eu fiz a leitura, movimentação de stop correta, eh, né? Tudo certinho. O preço hoje resolveu respeitar a nossa leitura e isso foi muito bom, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.